Hoje nós iremos estudar sobre a grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Antes, porém, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Mas primeiro, oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, amado Pai, santificado, meu Deus, seja o teu nome. O Senhor que habita na eternidade, habita, Senhor, também no nosso coração, expulsando as trevas da nossa alma. Pela tua graça, Senhor, nos transforma e nos prepara para o céu. Abre a nossa mente e o nosso coração para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Existe uma frase nas Escrituras Sagradas, principalmente na profecia, que é típica do anjo Gabriel. O anjo intérprete enviado por Jesus Cristo para explicar os símbolos das profecias. Aqui em Daniel, capítulo 8 e o versículo 20 diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Aquele carneiro que viste. Essa é a frase que eu quero chamar a atenção de vocês. Que viste. Tudo que o anjo Gabriel, que o anjo intérprete explicou, foi aquilo que o profeta ou os profetas viram. Agora minha pergunta é, será que Daniel viu realmente um carneiro com 2 chifres? Porque aqui o anjo disse, aquele carneiro que vi, com 2 chifres que viste, ele viu? No verso 3, o próprio profeta Daniel, ele declara assim, ó, então levantei os olhos e vi. Daniel disse que viu. E eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Essa expressão que viste é muito significativa para nós. São migalhas de pão deixada por Jesus em todo o percurso do caminho profético, para os seus filhos não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não se perder em meio às trevas que cobre este mundo. Vamos para Apocalipse 17. O anjo Gabriel, o anjo intérprete, ele usa essa expressão 5 vezes no capítulo 17 de Apocalipse. Que viste. Por quê? Porque o anjo só explica aquilo que o profeta viu. Certo? Testemunha ocular. Ok? Capítulo 17. A primeira frase no capítulo 17 se encontra no verso 8. Lemos. A besta que viste era e não é. E ele continua o relato. João viu uma besta? O anjo está dizendo que ele viu. No verso 12 diz assim. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Olha a expressão do anjo. Olha a expressão de Jesus através do intérprete, enviado por ele para nos explicar a profecia. Repito o verso 12. Os 10 chifres que viste. João viu realmente 10 chifres? Ainda no verso 15, ele diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e língua. As águas que viste. João viu águas? Se o anjo está dizendo que ele viu, é porque ele viu. Ainda no verso 16, ele diz assim: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Ele usa a expressão viste, porque João viu. No verso 18, ainda do capítulo 17 de Apocalipse, ele usa a última expressão do verso, usando a palavra viste. Ele diz assim: a mulher que viste é a
E ele continua o seu relato. Ok? Bom, a minha pergunta é: João viu tudo isso aqui? Se o anjo falou, é porque ele viu, né? Vamos ver, capítulo 17, o verso 3. Eu sei que você já conhece isso aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês para os detalhes que a palavra de Deus nos deixa para compreendermos, facilitar a nossa compreensão em relação à profecia. O verso 3, o próprio João, assim como Daniel afirmou, o próprio João afirma: transportou-me o anjo em espírito a um deserto uma mulher, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ele viu. É por isso que o anjo, quando vai explicar em detalhe, ou os detalhes, explicar a visão, explicar o mistério da visão, de cada parte da visão, ele disse: aquilo que tu viu. A besta que viste, o chifre que viste, as águas que viste, a mulher que viste. E eu vou te explicar agora o que tu viu. João viu águas? Viu. O anjo falou, então ele viu. Onde? Não na visão do capítulo 17, porque ele não viu água, ele viu foi um deserto, e no deserto não tem água, não é verdade? Mas será que ele viu? Viu. Ó, deixa eu falar aqui, mostrar aqui para vocês. Apocalipse, olha a expressão dele. Ó. Apocalipse, capítulo 13. O próprio João, escrevendo a sua experiência, ele diz assim, ó: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Vi emergir do mar. O que é mar? Águas. Então ele viu. É por isso que o anjo, lá no capítulo 17, o verso 15, diz: as águas que viste. Entendeu? Ele viu. Ele viu águas. Então tudo que o anjo relatou, tudo que o anjo explicou, foi aquilo que a João havia presenciado com seus próprios olhos em visão. Certo? No versículo 4, ele fala em detalhes a respeito da mulher. Ele descreve a mulher. Vamos ler o verso 4. Capítulo 17, o verso 4. Ele diz assim, ó: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. São detalhes, são migalhas de pão que nos ajudam a compreender. Você tem que atentar bem para essa frase. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Só esse verso 4 aqui está recheado de detalhes. São migalhas de pão. Vamos supor que você precisa atravessar uma mata para ir para uma cidade muito especial. Mas é proibido cortar qualquer galho dentro da mata. Você está indo pela manhã e à tarde vai seus filhos, que não conhecem o caminho. Você já é acostumado a andar dentro da mata, você vai certo em cima da cidade, mas seus filhos não conhecem. Então, você compra bastante pães e começa então a fazer no meio da mata uma vereda com migalhas de pão. Vai indo e vai soltando as migalhas de pão. E deixa umas migalhas na entrada da mata. Quando seus filhos percebem as migalhas, eles procuram as migalhas. O caminho feito pelo meio da mata, e eles vão seguindo as migalhas de pão que você deixou e vai encontrar a cidade. Não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não vai se perder no meio da mata a fim de ser devorado pelos lobos. Assim Jesus Cristo falou. Assim Jesus Cristo fez. Assim o anjo Gabriel fez.
Jesus Cristo, usando tanto o anjo como os profetas, deixaram migalhas de pão. Essas migalhas de pão, deixadas pelos profetas, direcionavam a igreja antes da cruz até o Messias. Infelizmente, eles ignoraram as migalhas de pão, os detalhes, e infelizmente eles se perderam no caminho. Certo? Se perderam no caminho. Então, aqui está em detalhe. Primeiro, a mulher está bem vestida. Vestes de rainha, púrpura e escarlate. Púrpura é um vermelho arroxeado. Escarlate, um vermelho vivo, era usado nas vestes dos reis e das rainhas. Para onde a mulher estava indo, atravessando o deserto, montado no seu animalzinho de estimação de 7 cabeças? Para onde? O detalhe do vinho fala para onde. Se ela estava com uma taça na mão, cheio de vinho, só que ninguém sabia que dentro do vinho existia alguns antídotos, né? Que eram as abominações, as imundícias da sua prostituição, estava ali. Ela estava indo para onde? Esse vinho dá a entender que ela estava indo procurar alguém para beber com ela. Capítulo 18 diz que ela estava indo em direção aos reis da terra. E os reis precisavam beber. Então ela estava indo em direção aos reis da terra para embriagar os reis da terra, tomar o seu poder e controlar o mundo. Capítulo 17 ligado com o capítulo 18, é o que a Bíblia revela. Então ela estava bem adornada, bem vestida. O que é adorno? Adorno são colares, né? Bonitos, feitos de pérolas, né? de joias preciosas, aqueles brincos de pérola. Pensou um brinco com uma pérola enorme, outro com outra pérola enorme assim. Ela estava bem enfeitada. Jesus Cristo, descrevendo o período correspondente ao governo desta mulher, ele dá um nome para essa mulher. Ditando uma carta a João, direcionada a uma das igrejas, a igreja de Tiatira, que corresponde ao mesmo período em que essa mulher dominou, né, montado na sua besta, não essa besta agora que atravessa o deserto, mas uma outra que era uma máquina de matar. Jesus Cristo fala o seguinte, Apocalipse 2 e o verso 20. Vamos ver qual é o nome que ele deu para essa mulher. 2:20 de Apocalipse, diz assim: tenho, porém, contra ti, falando para o povo que viveria nos momentos em que essa mulher iria dominar as nações da Europa. Aí ele diz assim, ó, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Jezabel. A mulher do capítulo 17 de Apocalipse é um retrato falado da grande Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma mulher que através de uma besta dominou o reino de Israel. Besta na profecia significa o quê? Rei e reino, certo? Acabe, uma besta ou um rei, foi dominado por Jezabel, ele casou com Jezabel, Jezabel entrou no reino de Israel, estabeleceu o culto de adoração ao deus Baal e à deusa Astarote, ao deus Sol e à deusa Lua. E escolheu 850 homens, sacerdotes, profetas, falsos profetas, para ensinar o povo de Israel. E através desses 850 homens, profetas falsos, sacerdotes dos deuses pagãos, ela conseguiu ensinar o povo de Israel e inculcar na mente deles que todas as bênçãos que vinham sobre eles, inclusive a chuva, o sol, a fertilidade, as boas colheitas, a saúde, vinha de Baal.
capítulo 17 de Apocalipse nos chama a atenção para o tempo de Jezabel, o tempo de Elias. Certo? Era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote, a deusa dos Sidônios. E assim como Jezabel dominou todas as 10 tribos de Israel, assim também nesses últimos dias essa mulher vai dominar todas as nações da terra. Essa é a verdade, essa é a realidade. Ela está ainda atravessando no deserto. Nós estamos vivendo no período em que ela, o seu animal, está vivendo, sendo controlado pela 7ª e última cabeça. Ela está chegando aos reis da terra. A última cabeça vai cair. E uma outra surge para dominar o mundo. Certo? Essa é a realidade. Agora, o que significa essa mulher? Quem é essa mulher? Lembra da expressão do anjo? Sempre ele dizia: isso que tu viu é isso assim, assim, assim. Ele explicava. Capítulo 20, aliás, no capítulo 17 de Apocalipse, e o verso 18, que é o último verso do capítulo, o anjo diz assim, ó, Bíblia: a mulher que viste é a... Pode ver que ele está se referindo à mulher que João tinha visto, atravessando o deserto, montada lá na besta. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual foi a cidade que, desde que Jesus nasceu, dominou os reis da terra? Qual é a cidade que, hoje em dia, os nossos presidentes, ao tomar posse do governo de sua nação, vai em busca de bênção, vai se confraternizar? Qual é a nação? Qual é o reino que até hoje domina os reis da terra? É Roma. A mulher do capítulo 17, prostituta, representa Roma. Roma. Dentro de Roma existe um bairro que um tempo atrás foi transformado num reino, num estado independente. Dentro de Roma, capital da Itália, onde milhares e milhares de pessoas hoje estão morrendo todos os dias, atacado pelo um vírus assassino. Dentro da Itália existe a capital, Roma. Dentro de Roma, essa mulher que domina sobre os reis da terra se encontra um pequeno reino, que antigamente era um bairro de Roma, chamado Vaticano. O que é o Vaticano? É a sede geral da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando se fala cidade, também está se referindo à igreja dessa cidade. Então, na profecia, mulher significa duas coisas, como sempre significa duas coisas: igreja e também cidade. Existem várias passagens na Bíblia dando a entender que mulher significa igreja. Mas também existem muitas passagens na Bíblia dando a entender que a mulher significa cidade. Ok? Preste atenção nessas cenas. E o que você vai ver agora, você atenta bem para as duas cores. Púrpura, que é um vermelho arroxeado, roxo, cor de violeta, quase mais ou menos. E escarlate, vermelho vivo. E também as pedras preciosas, as belezas, os encantos desta mulher. Uma mulher cidade, uma mulher igreja. Por quase 2000 anos, essa colina romana ocupou um lugar especial nos corações dos católicos do mundo.
Esse é o Vaticano. Todos os anos, milhões de pessoas migram para suas capelas e museus. Mas agora vamos levá-lo aonde os turistas não são permitidos. Por trás das portas fechadas de um dos lugares mais misteriosos e secretos do mundo. O Vaticano é a sede da Igreja Católica de todo o mundo. É onde o Papa mora, trabalha. Buongiorno. E espalha a palavra para mais de 1 bilhão de seguidores fiéis. A palavra Papa não tinha sido usada até vários séculos depois de Cristo. É uma palavra baseada na palavra grega Pai. E o Papa é o Santo Pai. É realmente um termo de honra. Ele é o vigário de Cristo. Aquele que está no lugar de Cristo na terra. O Papa é também o chefe de Estado do governo da Igreja Mundial, conhecida como a Santa Sé. A Santa Sé é dirigida por cardeais, homens escolhidos a dedo pelo Papa. Eles não têm o nome da ave. A ave tem o nome deles. O vermelho simboliza o sangue que estão dispostos a derramar em serviço do Santo Papa. Talvez a sala mais impressionante do Papa seja um closet, elaborado chamado sacristia. No interior, há alguns dos tesouros mais valiosos do catolicismo que foram usados por papas durante séculos. O irmão Edward Dahlen é um monge agostiniano que nos dá acesso especial a esse acervo de valor inestimável. Isso não é um museu, é um tesouro, onde as coisas preciosas com significado para o Papa são mantidas. E a grande maioria das coisas aqui ainda são usadas pelo atual Papa. Em uma tradição que remonta a séculos, ele e 2 outros monges ficam a cargo de cuidar de suas vestes, mitras e outros acessórios. Notavelmente, cuidar destes itens preciosos é a única responsabilidade terrena dos monges. Deste lado, nós temos mitras diferentes. Essa foi usada pelo Papa João Paulo II. Estes são anéis usados por diferentes papas. E aqui nós temos as cruzes peitorais que o Papa usa normalmente. Aí é onde eles guardam o cajado do Papa chamado báculo. Bento leva nas principais procissões. Isto não é para andar. É o sinal de sua autoridade, seu poder espiritual. Algumas destas portas do closet não são de armários. São passagens secretas que levam a salas que possuem alguns dos itens mais valiosos da coleção. Este é o material que os papas têm coletado durante séculos. A maioria dos tesouros do Vaticano é do Renascimento, o auge do poder da Igreja e de sua corrupção. Essa é a grande prostituta que tem embriagado os reis da terra no passado e que está agora atravessando o deserto para embriagar os reis da terra, as nações da terra. O terror, meu amigo, está chegando. Você está preparado para o evento? Você acha que esse vírus vai parar e depois o mundo vai melhorar? Você está equivocado. Nós precisamos buscar a presença de nosso Deus através de orações. Muito estudo da palavra de Deus. Se você tem pensamento de fazer coisas boas, uma casa boa, uma mansão suntuosa, comprar um carro novo, tira esse negócio, tira essa ideia, pega o dinheiro e ajude as pessoas que estão passando fome. E você terá um tesouro no céu. Você estará colocando ou depositando o seu dinheiro no banco celestial, onde haverá juros e correções monetárias. Porque você não vai ter mais paz na sua vida, a menos que Jesus habita no teu coração. Porque quando Jesus habita no nosso coração, em meio à tempestade, em meio à guerra, nós temos paz. Porque Ele é a nossa paz. Ok? No capítulo 21, o versículo 9 e o versículo 10, tem a mesma expressão, é usada a mesma expressão, ou repete a mesma cena do capítulo 17, 1 e 2. Vamos ler lá? Vamos ler?
Só que muda o cenário. Capítulo 21. Passa um pouquinho a sua Bíblia aí. Capítulo 21 e o versículo 9, João diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo... Deixa eu ler de novo lá o capítulo 17 para você, um pouco mais atrás. É a mesma expressão, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, só muda que lá diz as 7 taças dos 7 últimos flagelos. Aqui não fala dos 7 últimos flagelos. Veio um dos 7 anjos que tem no presente, assim como lá está no presente, as 7 taças e falou comigo dizendo. É a mesma expressão. Deixa eu falar lá de novo. Capítulo 21 e o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei. Está lá no capítulo 17? Tá, vamos lá rapidinho, capítulo 17. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Só que aqui muda o cenário, ó, presta atenção. Vem, mostrar-te-ei não é o, é a noiva, a esposa do cordeiro. O que o anjo está dizendo aqui? João, eu vou te levar. Eu vou te levar num local especial. No deserto, não, João. Agora eu vou te levar num lugar elevado, acima de uma montanha. Eu vou te colocar em cima de uma montanha e tu vai ver algo extraordinário. Eu vou te mostrar disso, anjo. E o anjo, então, transporta ele, assim como ele transportou o João lá para o deserto. Ele transporta o João. Aí vejo 10. E me transportou em espírito. É a mesma expressão do capítulo 17. Olha, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Só que aqui não é deserto. Aqui é um lugar acima do deserto. Porque Deus e tudo que Deus pertence a Deus está acima. Acima. É por isso que a mulher do capítulo 12 foi vista no céu. Não que a igreja esteja no céu, porque aquela mulher não representa só a igreja, mas também essa noiva aqui. Mas principalmente a igreja, é claro. Então veja aqui. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou, o anjo disse, vem, mostrar-te-ei. E agora ele diz, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Na profecia, mulher não é só igreja, mulher também é cidade. No capítulo 17 está registrado a cidade prostituta, a mulher que um dia foi de Jesus, mas que ela corrompeu-se, se prostituiu com os reis da terra e deixou de ser Jesus. Quer uma ideia? Por exemplo, quando uma mulher se casa, não é ser amiga não, porque na Bíblia não fala negócio de amancebar, amigar, é casar. Quando uma mulher se casa com um homem, ela passa a ter o sobrenome do marido. Certo? Certo? Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, dormindo, vocês lembram de Adão? Quando Eva foi feita, Adão estava dormindo. Na verdade, Deus tirou os emblemas que, através dali, fazia a sua esposa, que foi ali do lado da costela. Quando Jesus morreu, que estava também dormindo, um dos soldados furou o lado de Jesus e saiu sangue e água. Os emblemas que, a partir desses 2 emblemas, ia ser formada a noiva do Cordeiro, igreja, no sentido igreja. Certo? Só que essa igreja, com o passar dos anos, ela se prostituiu com os reis da terra. Ela, antes de se prostituir, levava o sobrenome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? Cristo. Qual é o sobrenome? Cristão. Então, a igreja cristã, tendo o sobrenome do esposo, quando ela se
prostituiu com os reis da terra no século IV, do século IV em diante, unindo-se com o paganismo, buscando apoio terreno, se unindo com o mundo, se unindo com os pagãos. Então ela deixou de ser chamada, ou deixou o sobrenome do seu esposo e passou a ter um outro sobrenome, Romana. Ok? Romana. Essa mulher aqui já foi pura. Nenhuma mulher nasce prostituta. Ela se casou e se prostituiu. Os teólogos tentam esconder isso, mas pela história nós sabemos que a Igreja de Jesus Cristo no século IV se uniu com o paganismo. Deixou de ter a igreja pura? Não, porque pessoas de dentro da igreja que não aceitou essa união da igreja com o mundo, saiu de dentro dela e continuou se escondendo e fazendo a vontade de Deus. Então a igreja pura continuou através do remanescente. Mas a igreja cristã se tornou igreja católica, apostólica, infelizmente, romana. Ok? Então, essa mulher aqui, falada no capítulo 21, é a noiva do Cordeiro, Jerusalém, que está descendo do céu. Vai ser a morada da noiva do Cordeiro, a igreja. Amém por isso. Então, não é só em Apocalipse que mulher representa cidade. Não. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 23. Ezequiel 23. Um dos livros mais importantes. Eu já li o livro de Ezequiel várias e várias vezes. Eu gosto de livros proféticos. Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, os livros pequenos, né, são muito bons. Existem muitas profecias para o tempo do fim. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 23, deixa aqui, eu estou perdidinho, capítulo 23, estou encontrando, e o versículo 1 a 5. Olha o que Deus diz. Presta bem atenção aqui e leia essa passagem várias vezes na sua casa. Olha o que Ezequiel diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres. É a expressão do próprio Deus falando com seu servo, com o profeta Ezequiel. Houve duas mulheres, filhas de uma só mãe, então eram irmãs. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram, fala uma expressão aqui meio pesada, vamos para o verso 4. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. Duas mulheres, Olá e Oholibá, eram irmãs. E foram minhas, disse Deus, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá. Era uma das mulheres, a cidade de Samaria. E Jerusalém é Oholibá. Importante isso aqui, né? Aí o verso 5 diz: prostituiu-se Olá quando era minha. Uma igreja que era de Deus, deixa de ser de Deus e começa a buscar apoio ao mundo. Começa a se unir com o mundo. É o que está acontecendo hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, infelizmente. Nós temos que falar. E com todas as outras igrejas. Se eu falo isso com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, agora imagine as outras igrejas. O que a Bíblia não vai falar sobre elas. Então aqui diz assim: prostituiu-se Olá. Quem era Olá? Samaria. Quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. E continua o relato triste, mas verídico. Aconteceu exatamente como está escrito. Então Deus chama aqui de mulheres, Samaria e Jerusalém.
mulheres que eram deles, né? Porque Samaria era um povo que pertencia. Agora, por que a Bíblia chama Samaria e Jerusalém? Dentro de Samaria, quem era a cidade de Samaria? Samaria era a cidade do Reino do Norte, a cidade das 10 tribos, que formava o Reino do Norte, né? Nas mãos de Roboão, o reino foi dividido em 2, e 10 tribos ficaram sendo conhecidas como Samaria. Samaria era construída em cima de um monte, e foi construída pelo pai de Acabe, um pouco antes do tempo de Jezabel. Dentro de Samaria existia o rei, morava os príncipes e moravam os profetas, alguns profetas, né, que era falso profeta, existiu muito falso profeta na época. E também morava no tempo de Elisa, Jezabel, a besta, mais besta do que as bestas, que era Acabe, e infelizmente, né? Já dentro da cidade de Jerusalém, existia o rei, os príncipes, os sacerdotes, existia também os anciãos, né? E assim sucessivamente. Então, dentro da cidade existia a sede da igreja geral. Ok? Quando se fala cidade, que Cristo está dizendo assim, Jerusalém é a cidade, é a minha mulher, ela está se referindo não só à cidade, mas também à igreja de dentro da cidade. O que foi que Jesus Cristo falou em Lucas 13? Analise bem. Lucas capítulo 13 e o versículo 34 e o 35. Ele disse assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Ele não falou igreja, igreja. Ele sempre repete, né, o nome 2 vezes. Mas Jerusalém, Jerusalém. Porque dentro de Jerusalém existiam os líderes. Os líderes. Você sabe por que a igreja judaica, a igreja israelita se perdeu? Por causa dos líderes. Você sabe por que a igreja judaica, em cuja capital, a igreja israelita, em cuja capital, que era Samaria, foi levado cativo pelo rei da Síria? Por causa dos líderes. Os líderes. É por isso que Cristo chama a cidade onde está a liderança. Você sabe por que a igreja judaica foi entregue nas mãos de Nabucodonosor? Por causa dos líderes. Durante 23 anos, o Senhor despertou os profetas, inclusive o profeta Jeremias. Ele foi torturado, sofreu afrontas, foi açoitado, lançado em calabouço, em poço de lama, e foi amarrado no tempo que a fome extrema estava tomando conta da cidade, porque os exércitos de Nabucodonosor estavam cercando a cidade. As milhares de pessoas que estavam dentro da cidade comeram tudo que existia, e a fome começou. E Jeremias estava aonde? Preso, acorrentado, comendo um pão por dia. Graças a Deus que suscitou pessoas dentro do palácio do rei para sustentar ele. Porque Deus cuida dos seus. Você sabe por que a igreja, a maior parte da igreja hoje vai se perder? Eu estou falando só da igreja adventista, mas do mundo religioso. Por causa dos líderes que estão covardemente se vendendo ao diabo. Estão fazendo aliança com o inferno e com a morte. As pessoas pecam dentro da igreja, eles não querem fazer mais nada. Por quê? Porque quanto mais pessoas dentro da igreja, mais dinheiro. Essa é a realidade. Eu não estou dizendo aqui que não se deve dar dízimo e oferta. É um dever do cristão. Se você não devolver o que é de Deus, você está roubando ele. Mas isso tem trazido um mal grande para a igreja. Não os dízimos e as ofertas, mas a ganância dos seres humanos pelo dinheiro. E eu quero dizer que o fim chegou.
Eu sempre orava ao Senhor: Senhor, não quero morrer antes do fim, eu quero ver. Eu vou passar fome, eu vou ser atormentado pelos acontecimentos, mas, Senhor, eu tenho certeza que a tua mão vai me guiar e vai guiar todos aqueles que estão te buscando em espírito e verdade. Meus amigos, o fim chegou. Mulher na profecia significa igreja e também cidade. Os nossos teólogos, infelizmente, só apresentam uma parte. Igreja. Eles nem lê capítulo 17, o verso 18. Entendeu? É dentro dessa igreja que devia se encontrar os 7 reis. O anjo Gabriel deu várias migalhas de pão, deixou várias pistas para nós. Primeiro, as 7 cabeças são 7 montes, ó, apontou para Roma. A própria mulher é Roma, ele diz lá na frente, é a cidade, só falta falar o nome, é a cidade, é a grande cidade. Qual é a grande cidade que domina, o que dominou desde os dias de Cristo até hoje? Roma. É Roma. Certo? Então, nós precisamos estudar a Bíblia por nós mesmos, senão a gente vai se perder. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo os últimos minutos da história deste mundo. O fim chegou. E nós estamos iniciando o princípio das dores já dentro do fim. Certo? Há mais de 3 anos eu venho falando com meus amigos venezuelanos. Estudei com alguns deles. E alguns deles já tomaram a decisão, já se batizaram. Eu disse: olha, não espera que vocês vão voltar para a Venezuela, porque é um sonho de cada cidadão voltar para a sua pátria. Eu digo, agora a nossa pátria, que deve estar em mente e diante dos nossos olhos, é o céu. E já se passaram 3 anos. E o mundo está indo de mal a pior. É profecia, meu amigo. É profecia. Jesus está voltando para te buscar. Você precisa estar preparado. Jesus está voltando. E a igreja do Pai está mergulhada no caos. Está sendo introduzido dentro da igreja abominações. Nós temos até cinema dentro da igreja já. O mundo foi convidado a entrar para a nossa igreja. A igreja de Deus. A igreja pela qual Cristo morreu. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para vocês que há esperança. Se vocês olhar para o céu antes de escurecer, para o lado do pôr do sol, um pouco à direita, olhar para o céu, um pouco antes de escurecer, e durante a escuridão da noite, vocês vão ver uma estrela. Ela é 2, 3 vezes maiores do que a outra estrela, do que as outras estrelas. Eu acredito que ela é a mesma estrela da alva e ela representa Jesus quando é de manhã, Jesus aparecendo no final da noite, no final do terror, já clareando o dia. Jesus é a estrela da manhã, ele próprio disse lá em Apocalipse 22. Mas essa estrela à noite, ela aparece um pouco antes das outras, antes de escurecer. Ela representa o profeta Elias, que está chegando. Fizeram a lavagem na tua mente. Pegaram o texto da irmã White fora do contexto. Elias é um homem, ele está chegando. E Deus há de colocar os pingos nos is. A era dos profetas chega agora. Agora. Ele deve ser enviado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o dia do Senhor está chegando. E sabe o que é que os nossos atalaia estão fazendo? Nada. Ninguém fala mais nada. É por isso que Deus permitiu que esse vírus chegasse. Isso é uma bênção. Apesar de estar levando os nossos velhinhos. Você sabe por que os velhinhos estão sendo retirados da terra? Porque eles não suportam o terror. O terror está chegando.
E Deus está removendo do planeta todos aqueles que não vão suportar. Você acha que o vírus assassino que está matando milhares de pessoas por dia no mundo todo é o terror? As 7 trombetas do Apocalipse vai ser repetida novamente. Leia elas. Aí sim você vai entender o que é terror. Fogo vai descer do céu e vai destruir milhares e milhares de cidades. A terra vai se abrir, expulsando para o meio ambiente jorradas de cinzas quentes, fogo, lavas. E milhares de cidades vão ser destruídas. Nós estamos no fim. Nós vamos ver tudo isso com os nossos próprios olhos, a menos que o Senhor nos tire do cenário da convivência deste mundo. Eu te apelo, amigo, você que está me ouvindo. Abandone o pecado. Deixe de lado o teu celular. Usa ele só para o bem. Se você vê que não tem força de usar o celular, taca ele na parede. Quebra. Porque tem sido uma maldição para a igreja e para o ser humano. Uma vez eu assisti um filme com Will Smith. Graças a Deus eu nunca mais assisti filme. Porque peguei minha televisão e quebrei. Há uns 3 anos atrás. Mas eu era escravo de Hollywood. E uma vez eu assisti um filme que tem por nome Eu, Robô. E eu ficava pensando, os seres humanos têm uma mente fértil. Para onde que uma máquina um dia vai dominar o ser humano? E o Senhor me deu o privilégio de viver exatamente nesse tempo. Uma pequena máquina domina o ser humano. Celular. Ah, não, você não pode falar do celular, é as redes sociais. Você só entra nas redes sociais se tiver o celular. Você só consegue abrir uma porta se tiver a chave. As pessoas estão sendo escravizadas por Satanás através das redes sociais, através do celular. O celular é a porta de toda a desgraça. Que Deus te abençoe e que tenha misericórdia da tua alma e da minha. Amém.